Olá, eu sou a Ana e hoje venho fazer-vos um wrap-up das duas maratonas literárias que eu estive a fazer este verão. Eu tinha dito que não ia entrar em nenhuma maratona e subitamente vi-me enfiada em duas, pronto, mas eu estive a ler ao meu ritmo, desta vez não fiz pressão, sinceramente, para estar a terminar as maratonas e, portanto, nenhuma das duas está terminada por completo. Portanto, eu vou passar a apresentar os livros que eu li nas duas maratonas. Vou começar por mostrar os livros que eu li para a maratona literária Palavras de Verão, que foi organizado pela Roberta do Blog Flames e pela Cristina do Linked Books, e portanto vou começar a apresentar os livros que eu li para cada categoria. Portanto, vou saltar a categoria número 1 porque eu não a fiz, e a categoria número 2 era Amigos ou Família, ler um livro emprestado ou recomendado por um amigo ou familiar, e para aqui eu escolhi Um Homem Chamado Uva, do Frederick Backman. Sinceramente, este livro tem sido tão falado, ou ouvi falar tanto dele aqui, eu já o queria ler antes, mas depois de ver que tinha sido tão bem recepcionado, toda a gente tinha gostado, quis mesmo muito ler, e a verdade é que eu fartei-me de chorar. Vocês podem ver, porque há provas disso no wrap-up da Cinematona, e portanto, uma das melhores recomendações, sinceramente, muito bom. A categoria número 3 é Aniversários, Festas, Bailaricos, ler um livro que te foi oferecido ou que gostarias que tivessem oferecido. Para aqui eu li As Lições de Vida de Harry Potter, Descubra a Magia da Amizade, Família, Coragem e Amor de Jill Kolongowski, e sinceramente eu adorava que me tivessem oferecido este livro, eu adorei o livro e entretanto vai sair uma sugestão de leitura para ele porque é só fantástico. A categoria número 4 é Aventuras, Comboios, Passeios, ler um livro de um género literário que tu nunca leste ou que raramente lês. Eu acho que já experimentei um bocadinho tudo, portanto vou para um género que eu muito raramente leio, que é a não ficção. E para aqui eu escolhi As Grandes Cartas de Amor. Tem algumas personalidades portuguesas, como a Flor Bela Espanca e a Maria Barroso, e o livro está muito engraçado, não é extraordinário, mas há aqui muitas coisas que nós ficamos a pensar. Vocês eram muito à frente dessas cartinhas que mandavam, ainda falam em sexting. Este livro analisa vários tipos de amor, seja platónico, seja uma relação mais de amizade, coisas que nunca chegaram a acontecer, entre paixões arrebatadoras, pessoas que tinham sido deixadas. Portanto, tem todos os tipos de amor e de cartas de amor que alguma vez foram escritas, está neste livro. É muito interessante, por acaso é muito interessante, e ficamos a conhecer pessoas que eu algumas não conhecia. A categoria número 5 é Azul, ler um livro cuja capa seja maioritariamente azul, e para aqui eu escolhi ler The Restaurant at the End of the Universe, do Douglas Adams, que é o segundo livro de uma trilogia de 5 que o Douglas Adams escreveu do Hitchhiker's Guide to the Galaxy. São livros espetaculares que fazem uma análise fantástica do que é ser humano, o que é ter um planeta, o que é nós identificarmos e... É um livro de humor, mas é tão mais do que um livro de humor, que é daqueles que eu vou aconselhar quem gosta de ficção científica ou quem não se importa de ler ficção científica. Estes livros são fantásticos. Depois saltei também a categoria número 6, que era ler um livro de um autor brasileiro, não consegui. Depois passo para a categoria número 7, Calor, ler um romance, uma história de amor ou um livro erótico, e para aqui eu encaixei o Le Roman d'Ernest Célestine, do Daniel Pennac, porque é uma história de amor. É uma história de amor de duas personagens que não se deviam dar entre elas e que estabelecem uma relação muito próxima e que vão contra tudo e contra todos para mudar mentalidades. E portanto, apesar de ser um romance não propriamente romântico, também não deixa de ser, portanto, conta. Categoria número 8, Campos, rios, serras, ler um livro cuja ação decorra maioritariamente na natureza ou cuja capa tenha elementos da natureza. Eu tinha outro livro para aqui, por acaso era do mesmo autor, mas fiquei muito contente por me terem sugerido este, porque eu adorei o Arquipélago do Joel Neto. É fantástico, o livro tem elementos da natureza, porque tem aqui várias ilhas, e a história é toda passada na Ilha Terceira. Eu adoro a Terceira e era como se estivesse lá a passear no meio daquele verde todo, e sinceramente fiquei com muita vontade de voltar. Portanto, quem tiver interesse na Ilha Terceira, ou quem tiver interesse nos Açores, ou em ir, ou quem conhece, leia este livro porque vale muito a pena, e se não foram lá ainda vão ficar com vontade de ir.
A questão número 9 era churrascos, grelhados, convívios, esplanadas, ler um livro cuja capa ou título tenha coisas de comer ou beber, e para aqui eu escolhi A Magia das Pequenas Coisas da Sarah Addison Allen porque ela está cheia de maçãzinhas. É muito giro. Eu gostei muito deste livro. Eu gosto muito dos livros da Sarah Addison Allen e a verdade é que eles no final têm aqui sempre uma receita e eu tenho muito de experimentar isto porque a receita é de pão com figos e pimenta e deve ser brutal. A fome. A questão número 10 era cor, ler um livro com uma temática LGBT e para aqui eu escolhi O Coração de Simon contra o Mundo. É um livro que a Dora me emprestou, eu gostei do livro, não achei nada de extraordinário, mas é fofinho. A categoria número 10 era descanso, ler um livro que já antes para ler há muito tempo, eu ando a adiar isto há tanto tempo e finalmente li a história de uma serva da Margaret Atwood, e eu gostei muito da história. Acho que fiquei só um bocadinho triste porque eu queria mais e no final não temos mais. E portanto gostei muito da história, acho que é extremamente importante, é daquelas histórias que toda a gente devia ler. Se não querem ler, vejam a série porque eu tenho quase certeza que ela faz aqui pega na história que ela quis contar, porque ela também está a dirigir as coisas com as pessoas que estão a fazer a série, portanto tão bom. A questão número 12 é diversão, um livro dentro do meu género preferido e para aqui eu li Deuses Americanos do Neil Gaiman, li este livro em conjunto com a Croma dos Livros. Foi uma leitura interessante de fazer porque foi uma releitura, portanto eu já o tinha lido há muito tempo e eu não me lembrava que ele era tão confuso. Ele às vezes saltita aqui um bocadinho nas coisas e nós não percebemos muito bem onde é que aquilo caiu e fiquei sem bateria. Portanto, e depois ficamos aqui um bocadinho sem saber se as coisas estavam a passar só na cabeça do senhor e o senhor se esqueceu de passar para o livro ou se efetivamente nós perdemos qualquer coisa na história que podíamos ter estado atentos e não estivemos. Um bocadinho confuso, mas é muito bom e se gostam de mitologia é um livro que eu aconselho vivamente. Categoria número 13 é férias, ler um livro com menos de 100 páginas. Para aqui eu li o Querida Aides Willy, Como Educar para o Feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro que eu gostei muito, mas achei curioso porque a maior parte das coisas que está neste livro, as coisas que ela defende como que deveria estar no meio na educação, não só das mulheres como dos homens, são coisas que a minha mãe mencionou desde sempre e portanto este livro para mim acaba por ser um bocadinho redundante, mas gosto muito que ele esteja a circular e que as pessoas tenham acesso a ele, porque eu tive sorte de ter uma mãe que me ensinou como deve ser, muita gente não terá tido e portanto vale muito a pena. A categoria número 14 é gargalhadas e boa disposição, ler um livro de humor cómico ou divertido e para aqui eu escolhi A Incrível Viagem do Fakir, que ficou fechado no armário do IKEA, do Roman Puertolas. Finalmente consegui dizer o nome dele à primeira, incrível. Este livro é muito engraçado, mas eu achei que ele estava aqui com uma pequena crise de identidade entre o ser engraçado e ser sério. No entanto, é muito giro e eu acho que toda a gente deveria ler, porque ele, lá está, ele faz análise de coisas sérias, com humor e dá para rir, mas também deixa a pensar. Categoria número 15, livros ou ler um livro de um dos teus autores preferidos. E como eu já tinha usado Neil Gaiman numa das categorias, pronto, eu andei aqui a mudar coisas para conseguir pôr a única graphic novel que eu tenho na minha lista, que é Sandman, Mestre dos Sonhos. É o primeiro volume de Sandman. Sandman tem 10 volumes, em Portugal tem 11, porque um deles era tão grande que foi dividido em duas partes. E este é o primeiro volume. Foi uma leitura muito interessante, porque no fundo estes são os livros de culto do Neil Gaiman e é muito interessante saber e conhecer aquilo pelo qual ele é mais conhecido, pelo qual ele é mais famoso. Sandman faz parte do mundo da DC, há alguns heróis que aparecem aqui neste livro, não são muitos, e aparecem principalmente vilões, porque este primeiro volume passa pelo Arkham Asylum e portanto é muito engraçado ver de que forma é que o Mestre dos Sonhos, o nosso João Pestana, se encaixa no mundo da DC e eu estou a adorar ler esta coleção. Depois disto eu saltei a categoria número 16, que era ler um livro que tivesse animais aquáticos, e passei para o 17, Noitadas, Noites na Rua, ler um livro de vampiros, de terror negro ou um livro cuja capa seja maioritariamente negra ou preta, e neste caso eu escolhi o Algo Maligno Vem Aí, Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury, e eu gostei muito deste livro. Este livro tem terror, mas é um terror que não será aquele que nós pensamos
Imaginem o terror dos vossos pesadelos. Sabem quando estão a tentar fugir de qualquer coisa e não conseguem? Parece que as coisas estão sempre, por mais que vocês corram, as coisas estão sempre lá, ou estão sempre a vos apanhar. É a sensação que este livro dá. Não é um terror puro, não é aquilo que vos faz suar e arrepiar a espinha, mas é um terror que toda a gente poderá conseguir identificar de quando nós éramos crianças e não sabíamos o que é que estava por baixo da cama. Portanto, é um livro que eu achei muito interessante. Eu dele só conhecia mesmo o Fahrenheit 451 e eu tinha gostado muito. Quero ler mais coisas do senhor, sinceramente. Pronto, e depois disto, saltei mais duas categorias. Saltei o da paz, quero ler um livro com paz no título ou cujas letras formassem a palavra paz, e sangria, quero ler um livro de um autor espanhol e eu não cheguei ao autor espanhol e portanto passei diretamente para a categoria número 20, que é sol. Quero ler um livro cuja capa seja maioritariamente amarela, com sol no título ou cujo título tenha as letras com as quais se possa formar a palavra sol. E aqui eu tenho um amarelo e tenho um sol na capa e tenho um sol no título, portanto meio sol amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu amei este livro, não só porque ele está extremamente bem escrito, as personagens são muito interessantes, é uma parte da história que eu não conhecia, eu não sabia nada sobre a Nigéria para começar, e portanto este livro foi só fantástico. Está muito bom, aconselho a toda a gente, independentemente do género literário que gostem, porque ele está mesmo muito bem escrito, muito interessante, com personagens muito bem criadas. E a última categoria é a 21, viagens, regressa ao país de origem, ler um livro passado num país que já visitaste, que gostarias de visitar, ou passar no teu país natal, e eu para aqui escolhi o Por um Fio de Rainbow Rowell. Este livro é passado nos Estados Unidos, que eu nunca visitei, mas gostava de visitar. No entanto, para fazer isso, o que eu queria era passar lá um mês a fazer uma road trip, e para isso não há tempo, se é que me entendem. Eu gostei muito deste livro, ao contrário da maior parte das pessoas que o leram, talvez porque a Rainbow Rowell geralmente escreve mais young adult, e este livro não é um young adult, este livro é um romance normal, com pessoas na casa dos 30, 40. E portanto, eu gostei, porque o que é que vocês fariam caso tivessem a oportunidade de reparar alguns dos erros do vosso passado e que estão a condicionar o vosso presente? Era uma coisa que vocês fariam, iam aproveitar a oportunidade. Este livro acaba por debater um pouco essa temática e dá que pensar, sinceramente dá que pensar, e eu gostei muito deste livro. Portanto, eu para a Maratona Literária Palavras de Verão, nas 21 categorias, eu li 16 livros e o meu total de páginas lidas foi de 4.784 páginas. Portanto, nada mal para alguém que não queria entrar numa maratona. Portanto, vou agora passar para os livros que eu li para o Book Bingo Leituras ao Sol, que foi organizado pela Isa do canal Jardim Mil Histórias e pela Tita do canal Prazer das Coisas. Esta maratona tinha 16 categorias e a ideia era só fazer linhas ou então fazer bingo, então o cartão todo. Pronto, e aqui, como há alguns livros que vão coincidir com alguns dos livros que eu li também para a maratona, porque eu consegui cruzar as maratonas, eu não vou falar muito sobre eles, vou mesmo só mostrar, dizer qual é a categoria em que eles se inseriam e vou falar um bocadinho mais sobre aqueles que eu não cheguei a falar. Portanto, a primeira categoria era ler um livro que tenha sido lançado no ano em que tu nasceste, e para este eu escolhi Mouse, do Art Spiegelman, e este livro é só fantástico. Este livro começou por ter algum humor, se conseguirem encontrar alguma piada na forma como o autor e o pai se relacionam, mas não podemos esquecer que é um livro sobre o Holocausto. Eu gostei muito de ler este livro, acho que é extremamente importante. Para quem não gosta de graphic novels, não gosta de BD, este é um bom livro para ler, porque vocês facilmente se esquecem que estão a ler uma BD e entram simplesmente na história que está a ser contada, que é a história dos pais do autor. Portanto, isto é um livro de uma história do Holocausto em segunda mão, porque o autor nasceu em 1948 e, portanto, não viveu, mas é a história dos pais e da forma como eles acabaram num campo de concentração. A segunda categoria era um livro cujo título tem as letras que acompanham a palavra mar. Eu para aqui escolhi então a história de uma serva, tem o M, o E e o R.
já falei sobre ele. A terceira categoria era ler um livro de um autor português. Para aqui eu escolhi o Arquipélago do Joel Neto. Mais uma vez, leiam este livro, é muito bom e vai-vos dar vontade de ir aos Açores, a Ilha Terceira principalmente. Depois era ler um livro de um autor que tenha as tuas iniciais. Eu tive uma grande dor de cabeça para encontrar aqui e depois decidi que ia fazer com as iniciais do meu nome sim, mas não pela ordem em questão, porque eu tenho um A, um F, um A e um L e portanto tenho aqui 2 As, Sarah Edison Allen, e eu li A Magia das Pequenas Coisas. Foi uma pequena troca, não posso considerar uma batota porque não é batota. Eu gostei muito deste livro e é uma autora que eu gosto muito. Quinta categoria, ler um livro escrito por uma mulher. Aqui então contei o Rainbow Rowell por um fio. Sexta categoria, ler um livro silly. A Incrível Viagem do Faqueiro que ficou fechado no armário do IKEA. Não consegui preencher a categoria de ler um livro com uma só palavra no título, era suposto ter lido o Habibi, não consegui ler dentro do tempo. A oitava categoria era ler um livro que tivesse lido quando era jovem e que tivesse gostado muito. Eu comprei toda a coleção do Triângulo J e, portanto, Pelos Seus Lindos Olhos foi o livro que eu escolhi ler para esta categoria, porque se não fosse este, o mais provável era ter sido o Guardado no Coração, mas esse está dividido em 2 volumes e, portanto, eu só ia poder contar um livro e acabei por ler este. Foi extremamente interessante ler novamente este livro. Nona categoria, ler um livro que se passa no verão. Isto é sempre um tiro no escuro porque nós nunca sabemos em que alturas é que os livros se passam. No entanto, este, o Lost at Sea, de Brian C. O'Malley, é um livro que eu sabia que se passava numa road trip e geralmente road trips, quem os faz é no verão. Portanto, são miúdos canadienses que vão fazer uma road trip, eles estão na América e isto passa-se efetivamente no verão porque é entre anos letivos. É um livro muito engraçado, mas o Brian Lee O'Malley tem trabalhos muito melhores. Se quiserem começar por este, antes de passar, por exemplo, para Scott Pilgrim, boa. Scott Pilgrim para este, não tão boa, porque vai-vos saber um pouco. Décima categoria, ler um livro com um número no título, Um Homem Chamado Uva. 11ª, ler um livro de não ficção, contém então As Grandes Cartas de Amor. Não tenho nenhum livro que eu tenha lido durante estas maratonas que tenha sido comprado pela capa, ou pelo menos não que eu não tenha posto noutra categoria, mas acho que nada do que eu li foi comprado pela capa, portanto não dá. Depois temos um prémio literário estrangeiro e para aqui eu li O Meio Sol Amarelo, que venceu o Orange Prize. Leiam, por favor, vão ver que não se vão arrepender, juro que não se vão arrepender. Acabei por não ler nem um livro escrito por uma celebridade, nem um livro que tenha vencido um prémio literário português, mas li um livro que tenha sido publicado há mais de 10 anos e para aqui eu encaixei o The Restaurant at the End of the Universe. Este livro já saiu em 1980. Este livro saiu em 1980, este livro é mais velho que eu. Para o Book Bingo Leituras ao Sol, eu acabei por ler 12 livros em 16. Eu consegui fazer uma linha, 2 colunas, se não me engano. Não, acabei por fazer uma linha, uma coluna e a diagonal, é mais assim. Foi muito giro participar nestas maratonas. A minha cabeça estava sinceramente noutro sítio, porque estava mesmo a precisar de uma pausa e de ler ao meu ritmo. Espero que vocês tenham gostado da vossa maratona. Eu gostei muito, apesar desta vez eu não ter estado muito ativa nos grupos em que se estava a falar do acompanhamento das maratonas, mas espero que tenha sido muito bom para vocês. Eu gostei muito e gosto muito sempre de ver as fotografias que as pessoas vão pondo das coisas que vão lendo e dos desafios e, portanto, espero que na próxima maratona, desde que não seja já, assim tipo de janeiro para a frente, espero que na próxima maratona eu esteja a fazer novamente com vocês. Portanto, por hoje é tudo, adeus e até à próxima. Tchau!